Fala galera, beleza? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir um grande favor a você. Não me julga, tá? Não me ofenda, eu não tô aqui pra discutir. A intenção aqui é só expor uma reflexão que eu fiz um dia, algum tempo atrás, e eu só queria compartilhar com vocês. Nada do que eu disser aqui é verdade absoluta, e você não precisa me dar lição de moral, tá? Se quiser bater um papo, a gente bate um papo, mas não precisa me agredir. Bom, eu já tive contato com algumas religiões, inclusive eu sou filho único de pais que são evangélicos, mas mesmo fazendo um esforço enorme para tal, eu nunca consegui me identificar com nenhuma delas. Eu nunca consegui me sentir representado por nenhuma delas. E no decorrer do vídeo eu vou explicar por quê. E só para que fique claro, eu não tenho problema com nenhuma religião. Eu respeito todas elas e respeito todas as pessoas que escolheram segui-las. O meu problema é só com a identificação. Eu sempre fui muito questionador e o fato de algumas religiões pregarem verdades absolutas sem argumentos plausíveis me perturbava. Inclusive, em algumas religiões, certas perguntas nem podem ser feitas, por blasfêmia ou coisa assim. As religiões se limitam às explicações das coisas, mas não percebem que essas explicações nem sempre são explicações boas, ou coerentes, ou convincentes. Na maioria dos casos, trata-se apenas de uma história confortável, fortalecida pelo argumento da fé. E é aí onde entra o meu deísmo. Para quem não sabe, o deísmo é uma doutrina que considera a razão como a única via de fato para explicar a existência de Deus, anulando qualquer interferência sobre as vidas humanas ou ensinamento ou prática de religiões organizadas. Na minha concepção, a Bíblia é um livro que conta a história de um Deus, assim como outros livros contam histórias de outros deuses. O problema é que um livro é escrito por mãos humanas e nem sempre um livro é uma prova concreta de que algo exista ou aconteceu. Nenhum livro que fale sobre qualquer um dos deuses que existem prova a existência deles. Não é uma prova muito confiável da existência deles pelo fato de terem sido escritos por homens. Muito embora esses livros sejam as únicas provas que as pessoas têm de provar a existência do seu Deus. Seja o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo, a religião tradicional chinesa, todas essas religiões e tantas outras se baseiam em escrituras feitas por homens. E isso, como eu disse, me preocupa. Sinceramente, eu acho que se um Deus quisesse mesmo se mostrar para a forma humana, ele faria isso de uma forma inquestionável, irrefutável, sabe? Inegável. Tipo Thor, Poseidon, Ares, sei lá. Se eu fosse um deus, eu aparecia numa carruagem foda ou numa nuvem cheia de anjos do meu lado. Enfim, desceria num raio. Essas coisas. O homem é fraco e falho e muita coisa pode ter se perdido ou ter sido adulterada. Sem contar o fato de que o querer enganar o próximo sempre existiu. E hoje, como eu posso confiar no que foi escrito há tanto tempo se hoje existem os mesmos exemplares de seres humanos ruins? Entendam, eu acredito sim que o ser humano, que a vida, que o universo foi criado por um ser absurdamente poderoso, consciente, que para mim é Deus. Acredito que o homem é um ser criado por Deus e, sobretudo, acredito que a razão é um dom dado por Deus para que o homem pudesse discernir a verdade da mentira. A razão é o que nos permite checar informações de diversas fontes e chegar a uma conclusão plausível, concreta, confiável, porque a razão é o único meio confiável de se descobrir a verdade. Eu não acho que Deus nos deu um livro, eu não acho que Deus nos deu líderes religiosos, eu não acho que Deus nos deu hierarquias dentro de igrejas, mas acredito que Deus nos deu razão. Do meu ponto de vista, tudo que é sobrenatural hoje, mais cedo ou mais tarde será explicado cientificamente e passará a ser natural, como por exemplo, a cor do céu. Você sabe por que o céu é azul? A religião muito provavelmente me dará uma explicação baseada na fé, mas eu prefiro acreditar que o céu é azul porque quando os raios de sol ultrapassam as camadas de gases que existem na atmosfera, enfrentam um fenômeno de espalhamento, um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh, que destaca a luz azul. Tem começo, meio e fim. Essa é uma boa explicação.
absolutamente plausível. Você pode provar cada uma dessas etapas que explicam por que o céu é azul. A razão me prova que se eu jogar algo para cima estando na terra, esse algo vai cair. E não importa quantas vezes eu jogue esse objeto para cima, todas as vezes esse objeto vai cair. Sempre. A razão me prova que a minha parede é branca. Você pode não estar totalmente convencido de que minha parede é branca, mas se a razão me obrigasse a decidir se isso é verdadeiro ou falso, eu com certeza decidiria que a minha parede é branca. E se eu buscasse uma explicação para a minha escolha, eu teria como resposta que o branco é a junção de todos os espectros de cores existentes. Isso é um relógio. Você pode acreditar ou não que ele marca a hora, mas isso não muda o fato de que ele é um relógio. Não existe uma forma de esse relógio não ser um relógio para você e ser um relógio para mim. E partindo desse princípio de provações, de explicações, de coerência e de razão, o que me fez perder a fé nas religiões foram os contrassensos. Por exemplo, considerando o método de reprodução humana e a quantidade de etnias existentes na Terra, eu me recuso a acreditar que a raça humana é oriunda de Adão e Eva. De acordo com a Bíblia, a Arca de Noé comportou todas as espécies de animais existentes. A Arca de Noé tinha 144,45 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14,45 metros de altura. Numa comparação simples, o Titanic tinha 269,1 metros de comprimento, 28,2 metros de largura e 71,25 metros de altura. Ou seja, a Arca de Noé tinha pouco mais da metade do Titanic e ainda assim comportou mais de 13 milhões de espécies de animais. Como ursos polares saíram do Círculo Polar Ártico, pandas saíram da China, cangurus e koalas saíram da Austrália, dragões de Komodo saíram da Indonésia e os micos-leões dourados saíram do Brasil e foram parar no Oriente Médio para subir na Arca de Noé. E outra, como é que depois do dilúvio, quando a arca parou na Turquia, no Monte Ararat, como é que esses animais voltaram para os seus continentes? Ou até mesmo, por que não existe nenhum exemplar dessas espécies na Turquia? Já que o dilúvio existiu para limpar a terra do pecado, isso significa que as crianças que morreram eram pecadoras? E na segunda tentativa de limpar a terra do pecado, quando Jesus veio e morreu e o pecado permaneceu na terra, significa que não funcionou pela segunda vez? Os peixes dos oceanos, tipicamente de água salgada, sobreviveram 40 dias em águas doces? As geleiras dos polos norte e sul derreteram? E se derreteram, como elas se formaram depois? Deus, que criou absolutamente tudo do nada, precisou mesmo de Adão para criar Eva? A cobra falou. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Mandamento é uma ordem dada por pessoa que manda, ou ordem dada por pessoa que tem autoridade. Mandado, na minha concepção, uma coisa anula a outra. E não adianta usar o conceito do direito de ir e vir para exemplificar o livre-arbítrio, porque o homem tem o direito de ir e vir, mas as leis do homem o proíbem de cometer crimes. E se esse homem cometer qualquer crime, ele será punido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu simplesmente cheguei à conclusão de que eu não preciso saber de nada disso para viver. O Deus que eu acredito que exista é o Criador de tudo e só. Ele não tem interferência, do meu ponto de vista, sobre nada que acontece na vida humana. Eu não acredito que Deus vai te ajudar a passar na prova, ou que Deus vai te dar um aumento. Eu não acredito que Deus vai te ajudar a ficar com alguém. Para mim, Deus é algo muito maior que isso. O universo é absurdamente grande e tudo que está dentro do espaço-tempo está no universo. Mas antes de existir o espaço e o tempo, até porque não existia nem antes nem depois, antes de tudo isso não existia nada. E é aí que eu digo que existiu Deus. E é nesse Deus que eu acredito. A religião é muito complicada. A maioria das pessoas que nela estão pregam o amor, o livre-arbítrio, mas curiosamente odeia o próximo que assume posicionamentos diferentes dos deles, da sua doutrina, da sua opinião. Na religião você encontra pessoas traiçoeiras, invejosas, que profetizam o mal sobre outras pessoas, pessoas falsas mesmo. Mas tudo isso eu encontro fora de qualquer religião. E eu, estando
fora de qualquer religião, acredito que sigo muito mais o que eles se propõem a pregar do que eles mesmos, sem falar todos os posicionamentos que eu simplesmente abomino: homofobia, submissão feminina, extorsão, pedofilia. Aliás, por falar em pedofilia, o Deus da religião é onipotente. Onipotente, para quem não sabe, é aquele que detém todo o poder, que pode tudo, absolutamente tudo. É onipresente. Onipresente, para quem não sabe, é aquele que está em todos os lugares, a qualquer momento, sempre. E é onisciente. Para quem não sabe, onisciente é aquele que tem todo o saber, que sabe de tudo o tempo todo, que sabe de todas as coisas. E muito provavelmente, apenas um Deus consegue receber tais adjetivos. Então, partindo dessas afirmações sobre o Deus religioso, onipresente, onisciente e onipotente, eu fico muito triste em saber que o Deus das religiões vê cada criança sendo estuprada todos os dias no mundo inteiro, sem fazer absolutamente nada para impedir. Você aí, se você visse uma criança sendo estuprada, vagarosa e dolorosamente, com todo o poder, com todo o saber, com toda a presença, assistindo de camarote cada criança que pode estar sendo estuprada nesse exato momento, no mundo todo, todos os dias, e ter que contar apenas com a lei dos homens para impedir que essas crianças sejam estupradas. Porque se o homem não intervir, os estupradores estupram as crianças todos os dias. E se diante disso você contra-argumentar dizendo que eu não conheço ou não sei entender as leis de Deus, você é doente. Bom, com essa minha reflexão, eu assumi uma postura filosófica que se chama deísmo. Mas eu assumir essa postura é problema meu. Mas se você se identificou com esse vídeo, agora isso é também problema seu. Aquele abraço.